Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Yamane, eu sou agenciadora, né? Faço parte da agência experimental e essa live é uma live que faz parte do projeto Conectar, Cultura e Comunidade no Pós-Covid. E esse projeto foi desenvolvido pela agência em parceria com a Facom e o grupo de pesquisa de Memória e Identidade. E essas lives elas estão acontecendo desde julho e vão terminar agora em dezembro. E o projeto traz convidados diferentes para debater sobre a situação de diferentes campos da cultura e da comunicação no período durante e pós-pandemia. Na live de hoje a gente tem o professor José Márcio, que é professor da Universidade do Estado de Minas e coordenador do Observatório da Diversidade Cultural e é professor do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFBA. A gente tem também a Amanda Coutinho, que é doutora em Ciências Sociais, e o nosso professor Beto, professor da Facom e orientador da agência, que vai mediar a conversa de hoje. Então, Beto, pode ficar à vontade. Olá, peraí, deixa eu liberar o meu microfone. Olá, boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estarmos aqui novamente no Como é que tá? Em casa com a Facom. Queria agradecer muito a presença do professor Zé Márcio, queria agradecer a Amanda, a Agência Experimental, por estar produzindo, né, essa nossa live. E hoje a nossa mesa ela vai discutir pesquisa em cultura, patrimônio e memória dentro de uma perspectiva multidisciplinar, abordagens multidisciplinares. E aí o professor Zé Márcio vai trazer para a gente um debate, né, vai provocar um debate em torno da diversidade cultural enquanto chave analítica, né, para nos convidar a pensar, então, a memória, o patrimônio, como práticas sociais plurais e, assim, recortadas por disputas, né, e disputas de narrativas, de memórias concorrentes, de narrativas concorrentes. Então, a ideia nossa hoje é o professor apresentar para a gente, aí, no tempo que ele achar melhor, né, ele tem 1 hora para apresentar o argumento. Na sequência, a Amanda vai fazer algumas observações e, em seguida, a gente abre para que os participantes da aula possam, então, também perguntar para o professor Zé Márcio, que é um prazer recebê-lo aqui, sabendo assim, cada aula que ele nos dá provoca inúmeros debates semanas seguidas. As pessoas se interessam pelos temas. A última aula, debate sobre metnografia e etnografia, foi muito profícuo. Então, obrigado, Zé Márcio. Então, com a palavra, a gente já começa a nossa aula. Então, boa tarde. Aqui ainda é boa tarde, viu, Beto? Mas você sabe que Salvador, 17h30 já é noite, né? O sol já se pôs. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, feito pelo Beto. Fico satisfeito de saber que a participação anterior contribuiu de alguma forma, né, para o processo de vocês. Eu devo adiantar que, né, a programação desse conjunto de rodas de conversas, né, tem rodas que tratam, né, de questões mais conjunturais, né, e tem essas duas minhas que terminam hoje, que são mais chatinhas, né, porque eu convido vocês um pouco a, né, sem abandonar o império, né, do empírico, né, sem abandonar a maneira como o vivido concretamente se impõe a nós, mas a gente, né, convocar algumas ideias, alguns conceitos, alguma capacidade de abstração, né, não para a gente abandonar, né, o compulsório da vida, mas para a gente transcender, né, os sentidos aparentes e mais superficiais disso que a gente chama de vida e que se apresenta a nós de forma muito compulsória. Eu acho que é para isso que serve, primeiro, a capacidade humana de pensar,
né? O ser humano, não acredito que tenha sido um sujeito produzido para só resolver aquilo que imediatamente está à nossa frente, né? O ser humano é talvez o único ser vivo, né, capaz de transcender, de ir além daquilo que parece ser, né? E eu gosto disso, eu gosto de pensar. E é isso que eu vou tentar produzir aqui com vocês, e vou tentar ser um pouco mais rápido do que na participação anterior, né? E espero que esse convite a pensar, né, possa ajudar a gente a enfrentar essa dimensão compulsória da vida, né? Da maneira como cada um de nós, enquanto sujeitos, né, enfrentamos aquilo que nos é dado viver, né, como escolha, como desafio, né? Então, exatamente para... e eu vou avisar aqui, Yamane, Beto e Amanda, que eu não vou dar conta de olhar para o chat, tá bom? É um limite... ou eu olho para vocês e para a projeção, mais uma coisa é um pouco difícil para mim, tá? Então, se tiver aí alguma questão no chat, vocês vão me atualizando. Depois eu habilito o chat aqui, tá? Então, um prazerão estar aqui, né? Como já foi dito, né? Eu sou aqui de Belo Horizonte, aqui que eu nasci, aqui que eu vivo, né? Há mais de 60 anos, mas eu tenho uma ligação muito forte, né? Com a Bahia, com Salvador, com a Universidade Federal da Bahia, né, onde eu sou professor efetivo do Pós-Cultura já há mais de 5 anos, e onde eu tenho queridos amigos, pessoas que eu gosto e respeito muito, dentre eles Beto Severino, um querido amigo, e onde eu tenho também queridos alunos e orientandos, né? Está aqui a Renata Leandro, está aqui a Priscila Lolata, não sei se tem mais alguém, que eu não consigo ver todos aqui, né? Mas é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa, né? Pois bem, então eu vou projetar aqui para vocês, para eu tentar ser mais objetivo, seguir aqui o meu script. Não, acho que a tela inteira é melhor, né? Entrou aí a tela inteira? Sim, sim. Ótimo, então vamos lá. Então, o que eu combinei com o Beto, né, Beto, é que nas duas participações eu trataria de questões que têm um pé no campo teórico-conceitual e um pé no campo metodológico, né? Por entender exatamente que todos nós, né, que habitamos esse mundo acadêmico, né, o nosso compromisso é produzir conhecimento, né? E certamente produzir conhecimento significa uma disponibilidade e uma competência para elaborar perguntas e buscar respostas para essas perguntas. Então, o que eu trago hoje aqui, na minha participação anterior, eu trabalhei a questão da etnografia e da netnografia de práticas culturais, e hoje eu vou provocar um pouco, convidar um pouco vocês a pensarem como é que a diversidade cultural pode nos ajudar a pensar memória e patrimônio sempre no plural, né? E ao falar, né, disso no plural, isso acaba nos trazendo alguns desafios e algumas complexidades significativas, né? Pois bem, então, né, primeira coisa que eu queria dizer, né, eu já tive algumas experiências muito interessantes e desafiadoras no campo da memória e do patrimônio. Experiências que me trouxeram muitos sabores, mas também muitos dissabores, né? Eu fui diretor do Museu Abílio Barreto, aqui em Belo Horizonte, que é um museu histórico
voltado à memória, à identidade, à história local, né? É um museu municipal, um equipamento público, né? E eu fui diretor desse museu há alguns anos atrás, mais exatamente, né? Há 20 anos atrás, e curiosamente enfrentei uma coisa que deve nos interessar aqui, né? Que é a questão, por vezes, corporativa, de se pensar a memória, o patrimônio, a gestão de equipamentos, né? Eu não sou historiador, né? Minha formação é na área das ciências sociais, da antropologia, da comunicação e da cultura. E ser diretor de um museu histórico me fez deparar e enfrentar alguns desafios muito interessantes do ponto de vista, né, disso que eu acredito que todo mundo que está no campo acadêmico não pode, né, subtrair isso, que é a própria noção de campo, né? Campo como um espaço de disputas, disputas também de poder, de narrativas, de capacidades de explicação da realidade, né? Então, foi muito interessante, não vou falar disso hoje, mas certamente a maneira como um antropólogo dirigir um museu histórico, né? A maneira como eu tive que passar por provações ininterruptas durante o tempo que estive lá, né? Falo também de um outro lugar que é de conselheiro de patrimônio, né, que é um outro espaço de aprendizado e de contato com o desafio de pensar a memória e o patrimônio no plural, né, que é quando você, representando ou a sociedade ou o poder público, você está num espaço de participação social que decide, né, aquilo que deve ser protegido, preservado, ou aquilo que pode ser objeto, né, de alterações, de modificações, né? É uma experiência, não sei quais de vocês já participou como conselheiro, mas seguramente uma experiência que não é nada tranquilo, nada agradável, né? A maneira como você participa de um espaço de decisões, né, que estão sempre revelando a tensão entre a permanência e a mudança, né? As forças que fazem da cidade, né, um organismo vivo em constante transformação, mas também aquilo que revela a cidade enquanto lugar de raízes, de permanências, né, de identidades, né? Também não é uma experiência muito fácil, muito tranquila, né? Porque a cidade, ela é esse lugar, e é isso que constitui a cidade desde a sua origem. A cidade é lugar de troca, de movimento, né? Não é o lugar da permanência, né? Então, essa tensão entre as políticas públicas, né, de promoção e proteção da memória e do patrimônio, com o desejo da especulação imobiliária, mas também o desejo do próprio cidadão pela mudança, né, é sempre também um espaço de muita tensão, né? Além disso, eu fui diretor do Centro de Referência Audiovisual, aqui de Belo Horizonte, que acabou se transformando no Museu da Imagem e do Som. Eu fui responsável pelo projeto original e implantação desse Centro de Referência Audiovisual, onde também vivi experiências muito desafiadoras, né? Que é trabalhar com o que ainda, até hoje, é chamado, né, dos acervos especiais, né? É incrível isso, né? Nós vivemos num mundo contemporâneo onde a imagem, o som, o efêmero, né, faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas ainda tem instituições que chamam isso de acervos especiais, né? De coleções especiais, né? Apesar de recortar toda a nossa vida cotidianamente, né? E, por fim, há uns anos atrás, eu coordenei um processo
de formação de conselheiros de patrimônio, de cultura e patrimônio aqui em Minas Gerais, né? É exatamente para qualificar, né, a atuação de conselheiros, né? É ainda usual no Brasil conselheiros, especialmente de patrimônio cultural, ocuparem espaços como se fossem uma espécie de reconhecimento da sua celebridade, né? Como se ser conselheiro, né, é um título quase honorífico, né, de reconhecimento, e não uma função pública de defesa do interesse coletivo, né? Então, foi muito interessante realizar essa formação e estamos aqui em Minas batalhando para renovar a oferta desses cursos, né? Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque, além disso, né, a minha relação com a diversidade cultural, como eu falei na aula passada, no encontro, na roda passada, né, eu coordeno esse grupo de pesquisa, que também é uma organização não governamental, né? E por que eu estou frisando isso, né? Porque todo o meu trabalho, né, acadêmico e não acadêmico, é sempre uma tentativa de contribuir para essa articulação entre o campo acadêmico, o campo institucional público, né, e o espaço sociocultural, né? É sempre nesse sentido, né? É sempre uma busca, né, de fazer com que aquilo que nós, professores, pesquisadores, produzimos de conhecimento, possam manter e se alimentar de um compromisso, né, com, né, os desafios dos direitos culturais, né, da cidadania cultural, né, das instituições voltadas ao interesse público, etc., etc., né? Então, é por aí que eu caminho, né? Então, é só para avisar vocês de onde é que eu estou falando, né? E o mais radicalmente importante, né, é pensar a diversidade cultural como projeto político e não como realidade etnográfica, antropológica apenas, né? A diversidade cultural é uma realidade essencialmente política, né? E nós precisamos encará-la dessa maneira, porque senão continuaremos achando que realizar festas, calendários e festividades é suficiente, né, para você promover e proteger, né, processos identitários e acervos e patrimônios, né? Então, dito tudo isso, então eu posso começar aqui a entrar mais especificamente, mas obviamente dentro dessa minha mania de subjetivar as coisas, eu quero dizer que eu contei toda essa historinha para vocês, né, não para dizer, né, como é que eu acumulei competência, de jeito nenhum. Com toda sinceridade, diariamente eu me sinto desafiado pela realidade, né? Mas para convidar vocês a pensar a própria ideia de experiência, né? Porque eu acho que nós estamos aqui numa roda de conversa, nós estamos aqui num espaço, né, de discussão, num espaço de compartilhamento, né? E eu acho que a questão da experiência é muito importante. Então, é nesse sentido aqui, ao dizer de onde eu falo, o que eu estou querendo evidenciar é que eu estou tentando colocar a minha experiência a serviço de uma reflexão, né? Mas essa experiência não como um relato linear de tudo que nos últimos 30 anos eu fiz, seja como pesquisador, seja como educador, na área da diversidade cultural, da diversidade das políticas culturais. Mas com toda, e peço permissão a vocês, com toda sinceridade, dividir com vocês, né, aquilo que o vivido como ação, né, me oportunizou refletir e aprender em termos de sentidos, né? A experiência como um modo de afetação, de construção, de ser afetado e de construir afetos, né?
que é, no meu entendimento, o que faz sentido, né, no nosso trabalho acadêmico, né? O trabalho acadêmico não é um trabalho de dizer aquilo que os não acadêmicos não dizem. O trabalho acadêmico é a maneira como a gente se deixa afetar por esse monstro maravilhoso, né, que é chamada a realidade, né? A vida, as pessoas. E a maneira como, na tentativa de compreender de forma mais profunda isso, nós podemos construir, a gente se deixando afetar, também construir afetos, né, no sentido mais filosófico da palavra, né, construir, né, aquilo que une efetivamente os sujeitos, né? Pois bem, então se é isso, eu posso entrar aqui no meu ponto seguinte, que é pensar por que pesquisar a memória? Por que pesquisar, né, o patrimônio? Por que é tão importante a gente discutir, né, a questão de metodologias de interdisciplinares, multidisciplinares, para se enfrentar a questão da memória, do patrimônio, das identidades, né? O que no fundo, nós buscamos, né? E aí eu estou exatamente provocando, né? Estou aqui num grupo de pesquisa de memória, identidades, pessoas especialistas nisso, né? O que nós queremos, né? Apenas produzir informações, né? Apenas dizer aquilo que ainda não foi dito, né? Ou ao desencobrir a realidade, né, a gente produzir engajamento, a gente produzir agentes da cultura. E aqui eu não estou falando apenas de gestores culturais, estou falando de professores, de alunos, de pesquisadores, né? Ou seja, o que é que nós procuramos, né? O que é que nós queremos desencadear, né, ao desencobrir aquilo que permanece encoberto na realidade e que, portanto, necessita e merece ser pesquisado, né? No meu entendimento, eu acho que nós pesquisamos, né, memória, patrimônio, identidades, diversidade cultural, porque é um desafio, né, compreender tudo isso, né, no contexto ou na chave analítica da diversidade cultural, né? Não é fácil, né? Não simplifica a nossa vida, vamos dizer assim, né? Apenas usar o jargão, a terminologia, a legenda da diversidade cultural, né? Pelo contrário, nos coloca alguns desafios que, no meu entendimento, é o que justifica a gente fazer pesquisa, né? Pois bem, isso nos remete a pensar, né, que ao pesquisar, né, ao trabalhar, né, com a questão dos acervos, das diferenças, desculpa, dos patrimônios, né, das memórias, né, o que nós estamos querendo? Apenas valorizar as diferenças? E desculpem eu estar insistindo nisso, mas é porque eu não posso dizer isso em relação a outros países, mas eu posso com muita tranquilidade dizer que no Brasil a gente acha e pratica muito a ideia, né, do festejo às nossas diferenças como suficientes para a gente promover e proteger a diversidade cultural. Daqui a pouco eu vou chegar nisso, né? Então, por isso essa minha pergunta, né? O que alimenta, né, a nossa pesquisa? É valorizar as diferenças? É evidenciar semelhanças? Ou é promover a interculturalidade, né? Acho que isso é uma questão importante para o campo acadêmico e para o campo não acadêmico. Pesquisar na chave da diversidade cultural significa assumir e enfrentar, né, o desafio, né, essa articulação das diferenças e não, né, a submissão a um único modelo.
né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, né? É que se, daqui a pouco, quando eu, né, entrar especificamente nessa relação, o raciocínio for razoável, isso significa, para nós, né, que é preciso desenvolver modelos de pesquisa, né, que também atendam a essa diversidade de sentidos e de significados, né? Metodologia não é uma prateleira, né, cheia de ferramentas e soluções. Aqui o pesquisador vai lá, captura uma ferramenta, aplica e está resolvido. Não, metodologia não é isso. Metodologia é a maneira como nós resolvemos, né, o processo de construção, né, e resposta às perguntas que nós elaboramos sobre a realidade. Portanto, metodologia, ela, de uma pesquisa, só fica pronta ao final. No início, a gente desenha uma idealidade de processo. Uma idealidade de processo que sempre é pressionada e alterado pela realidade das trocas, dos contatos que nós estabelecemos, né, durante as nossas pesquisas. E a maneira como nós vamos resolvendo essas questões, né? Por isso, eu quero chamar a atenção disso. Pensar a pesquisa sobre memórias, identidades, patrimônios, né, não é apenas reconhecer no plural aquilo que às vezes falamos no singular. É também o desafio de inovar métodos, técnicas e processos de pesquisa. Não no sentido de criar modismos, né, mas no sentido da gente adequar a forma de pensar a realidade a essa própria realidade, pensando sempre que essa realidade, dita no singular, é sempre vivida no plural. Tá? Pois bem, então, dito isso, eu posso dar mais um passozinho aqui à frente na provocação de vocês, né? E uma provocação agora no sentido de que a diversidade cultural é uma construção, né? E não uma realidade pronta. E é uma construção política. Então, quando pensamos a questão da diversidade cultural, nós estamos falando de quê? Né? E aí eu vou novamente convocar a antropologia, que é a minha formação de base, né, para sugerir a vocês que, do ponto de vista antropológico, né, a diversidade ela não existe em si. Por isso, objetificar a diversidade, essencializar a diversidade, não é, no meu entendimento, uma postura correta, né? Tratar a diversidade como um fato autorreferente. Não. A diversidade, ela é o resultado de processos relacionais, né? Primeiro, as diferenças que alimentam a diversidade são categorias sociais, e categorias sociais que existem, se alimentam e se transformam a partir de dinâmicas relacionais, né, a partir das experiências dos diferentes sujeitos, em diferentes territórios, em diferentes tempos históricos, que estão sempre em processo de confronto, né, em processo de interação. Então, eu acho essa questão fundamental, né? Falar de diversidade no campo da antropologia não é fetichizar as nossas diferenças, mas é compreender esse processo dinâmico, relacional, por meio do qual construímos semelhanças e diferenças, convergências e divergências, disputas e colaborações, né? Então, isso é importante, né? Porque falar de diferenças não é falar de como é que nós parecemos ser diferentes, né? Mas é a maneira como, né,
nos auto-reconhecemos como singulares e diferentes, mas também a maneira como, né, temos ou não o reconhecimento social dessas diferenças. Por isso, essa dimensão política, né, essa dimensão do enfrentamento, do confronto, da disputa de narrativas. Se hoje vivemos falamos disso, né, há 3 semanas atrás, é um campo político muito forte, né, a questão das disputas de narrativa, dos lugares de fala. O que é novo é como que essas questões assumem um lugar preponderante, né, no cenário social. Mas essas disputas, quer dizer, as disputas, né, entre aquilo que através do qual eu me auto-reconheço e a maneira como eu sou socialmente reconhecido, isso faz parte da história, né? Sempre fez parte da história, né? É claro que em contextos conservadores, tradicionais, né, uma história única se impunha, né? Em contextos de luta social, em contextos de buscas de, né, alternativas, né, decoloniais, né, a história única, as grandes narrativas, né, são objeto de críticas, né, muito fortes, né? Mas essa disputa não é inaugurada agora. Ela obviamente, ela é alimentada de uma forma muito curiosa na modernidade, né, que é onde nascem as instituições, né, culturais que vão tentar nos civilizar a todos, né, nos retirar do estágio, né, da selvageria, da barbárie e nos colocar no estágio da civilização, né? Então, parte das instituições, né, e dos processos de construção de identidades nacionais, etc., etc., estão ligadas a esse processo, né, civilizatório, né, associado, né, à colonização, né? Então, eu estou dizendo isso porque isso é um processo, e Beto tem mais competência do que eu para falar disso, né? Isso não é de hoje. Hoje temos outras arenas onde essas disputas se dão, outros mecanismos, outros espaços onde essas disputas se dão. Mas elas são, historicamente, fazem parte da história, né? Essa disputa das narrativas, né? Então, quando eu estou falando de diversidade, né, é inevitável a gente falar da questão das identidades, né? Não há como a gente jogar fora esse conceito e essa perspectiva das identidades, né? E quando eu estou falando de identidades, eu estou falando de quê? De algo que é dinâmico e que é situacional, que revela a utilização de elementos simbólicos culturais por determinados sujeitos singulares, né? É importante dizer, porque toda crítica ao conceito de identidade, ela às vezes joga fora o bebê com a água do banho, né? Como boa parte das perspectivas de pensar a identidade são perspectivas conservadoras, essencialistas, não históricas, né? E não só as perspectivas teóricas, mas o senso comum trata a identidade da maneira mais conservadora que nós podemos pensar, né? A identidade como essência, como permanência, né? E nessa chave antropológica e da diversidade cultural, é preciso renovar essas perspectivas no sentido de pensá-la como algo dinâmico e sempre situacional, no sentido de que as identidades revelam sempre a capacidade, a competência de utilização de elementos culturais, simbólicos, por determinados sujeitos que são marcados por determinadas temporalidades e espacialidades, né? Então, isso nos permite pensar, né, essa ideia
da identidade como algo dinâmico e relacional, né, é que o que torna dinâmica a identidade são exatamente essas relações e interações entre os diferentes sistemas de classificação existentes numa mesma sociedade ou entre sociedades diferentes, mas colocadas em contato, né? Então, a dinâmica identitária ela está ligada a essa coexistência de diferentes sistemas de classificação, né? Sistemas simbólicos, né? Que classificam, legendam, atribuem sentidos às realidades, né? Então, isso acontece no interior de uma mesma sociedade e entre diferentes sociedades. Por isso, né, a identidade ela é um fenômeno essencialmente relacional, né? Não substantivo, né? A identidade está sempre em processo, gerando confrontos, conflitos, enfrentamentos, novas configurações, simbioses originais, né? E é isso que me parece que torna o estudo sobre as memórias, as identidades e os patrimônios algo desafiador e muito interessante, né? Decorre dessa ideia, né, a gente assumir a perspectiva de compreender as identidades não como continuidade de um passado vivido, como reminiscências atualizadas no tempo, mas identidades como processo contínuo de construção. A identidade se constrói, ou melhor, as identidades são construídas continuamente, né? E não, né, passados, né, ou reminiscências que nós trazemos para o presente, atualizamos, né, e trabalhamos com a ideia da permanência, né? Portanto, né, resulta disso tudo, né, que identidade, né, ela é o resultado da construção e da seleção de traços, de marcas que definem o olhar como cada sujeito, cada grupo, cada sociedade concebe a si próprio, mas também concebe ao outro, né? Mas também a maneira como idealiza ser concebido e compreendido, né? Há sempre um aspecto idealizador no campo da identidade, né? Que eu acho que é muito interessante e muito necessário, né? Aliás, todo o estudo sobre a condição humana, né, a gente precisa sempre tratar essa capacidade humana, né, de sempre agir de uma maneira e pensar de outra, né? Construir uma discursividade e praticar outras coisas, né? Quer dizer, o ser humano é um ser essencialmente contraditório, né? Não faz parte da capacidade humana, né, uma coerência absoluta e mecânica. Isso é do mundo das máquinas, coisas que nós humanos estamos longe de ser, né? O que caracteriza o ser humano, por isso é tão desafiador e tão instigante em entender a condição humana, né? É exatamente essas ambiguidades, essas polivalências, né? Essa pluralidade de sentidos e como é que muitas vezes está marcado pelas contradições. Falamos uma coisa, fazemos outras, né? Falamos uma coisa num contexto, falamos outra em outro contexto, né? E isso não quer dizer que sejamos mentirosos, né? Quer dizer que somos humanos, ou seja, que estamos sempre agenciando traços, marcas, narrativas, né, nesse jogo tenso, dinâmico, né, entre os iguais e os diferentes, entre os iguais e os desiguais, né? Então, por isso, né, é preciso ter essa capacidade de compreensão, né? Então, eu estou chamando a atenção de que a identidade tem um caráter processual, contrastivo e não substantivo, né? Ou seja,
a identidade é sempre o resultado desse jogo entre o eu e o outro, né? Entre os iguais e os diferentes. Contrastividade que ocorre em contextos políticos, temporais, territoriais, distintos, e, portanto, vão, né, assumir, né, significados distintos. Tá? Então, longe, né, para a gente poder ir caminhando, de revelar uma essência irredutível do sujeito, as identidades são um fluxo multifacetado, sujeito a negociações, sujeito a rigidez, variáveis de acordo com os contextos, né, interativos. Tá? Isso me parece ser muito importante, porque não é incomum a gente encontrar em pesquisadores, né, a ideia de que eu preciso pesquisar uma coisa porque ela está morrendo. Né? Não é comum a gente usar o termo resgatar. Né? E eu me lembro do querido amigo, né, vice-reitor da UFBA, né, que sempre, quando a gente trabalhava mais juntos, né, ele brincava nas nossas palestras, né, quem resgata é corpo de bombeiro. Você liga para o corpo de bombeiro, vem resgatar meu gato que está no telhado e não consegue descer. Né? A memória, a identidade e tal, a gente não resgata. Né? A gente compreende os sentidos dinâmicos disso, compreende os sentidos da mudança, né? E age no sentido não de impedir as mudanças, mas de fazer com que essas mudanças não neguem a condição de sujeitos. Né? Esse é que é o desafio. Né? Há muitos anos atrás, eu dei um curso em Ouro Preto para pessoas que trabalhavam em irmandades, em instituições né, ligadas à questão ao campo religioso simbólico. Né? Então, era muito curioso, né, ver como que é uma área que se alimenta de muito conservadorismo, né? A ideia de que é a permanência que protege e promove as identidades, as memórias e os patrimônios. Né? E muitas vezes se faz isso trancando acervos, né? Impedindo que a população tenha acesso aos acervos, né? Porque são tão importantes que precisam ficar guardados, trancados, né? Para não sofrerem nenhum dano. Né? Eu sou um pouco reticente a isso. Eu acho que o que mais promove e protege memórias é o uso, é a apropriação, né? É a horizontalização. Né? É claro que isso deve se submeter aos riscos patrimoniais, né? Mas isso não pode, no meu entendimento, né, deixar de ser pensado. Né? Então, compreender as identidades nas suas múltiplas migrações, nas suas múltiplas dispersões, como um fenômeno de disseminação que fica imerso num processo de reconstrução contínua, é um grande desafio para quem trabalha nessa área, seja do ponto de vista da pesquisa acadêmica, seja do ponto de vista, né, da ação cultural, né, do trabalho, né, não acadêmico, mas também tão importante quanto. Né? Por isso, investigar, pesquisar as identidades, né, significa, né, buscar entender, né, os limites inclusivos, quando o grupo define para si próprio a pertinência ao seu grupo, mas também os limites exclusivos, né, originados na percepção do outro sobre si. Né? Então, é sempre essa tensão daquilo que inclui e exclui, daquilo que é afirmado, daquilo que é negado, daquilo que é dito, daquilo que é apagado, que é silenciado. Né? Eu acho isso fundamental. Né? Nós estamos sempre falando, trabalhando, pesquisando memória, patrimônio, nós estamos sempre falando, né, dessa dimensão, né, do presenciamento
e do apagamento, né? Do silenciamento, né? E das vozes, né, que se falam, né? Portanto, essa contrastividade, né, é sempre, né, voltando, né, lembrando a vocês, tá sempre num contexto especular, né? É sempre um componente especular. É sempre especular no sentido do resultado de um processo de atribuição de significados que vão definir aquilo que a gente considera como iguais e aquilo que a gente considera como diferentes. E o mais desafiador, né? Porque o problema não é aquilo que a gente define como igual ou diferente, mas é a maneira como nós transformamos as diferenças em desigualdade. É aí que a questão se torna, né, importante do ponto de vista político no sentido mais amplo, né? Então, as identidades, além de eminentemente dinâmicas, né, no sentido de que elas estão sempre se fazendo, se refazendo, de acordo com as necessidades de diferenciação, ou então as necessidades de legitimação, né, a manutenção ou a transformação das identidades vão estar sempre atendendo a contingências, a conveniências vividas por sujeitos e por grupos. Ou seja, estão sempre revelando disputas pelo poder de atribuição de sentidos, né? Independente da gente identificar uma luta política explícita, não é isso que eu estou querendo dizer, né? Mas é que é subjacente à construção, o fenômeno da identidade, o fenômeno de construção e reconstrução das identidades, ele é, né, continuamente um processo político, um processo, né, de disputas pelo poder de atribuição dos sentidos. Por isso, essa discussão, né, dos lugares de fala são tão importantes, né? Isso, né, vai nos remeter ou vai nos autorizar a pensar que o estudo das identidades refere-se à maneira como, através do tempo, histórias e memórias, e do espaço, as nossas territorialidades, nós configuramos esses sentidos sobre nós mesmos e sobre o outro. As identidades, portanto, né, elas, quando nós olhamos, né, para a atualidade, né, eu não vou voltar a isso, porque eu já tratei disso na roda anterior, né, quando a gente pensa o mundo contemporâneo, o mundo em que, né, a nossa experiência cultural, né, se migra, né, para o campo digital, é um grande desafio, né? E por que é um grande desafio? Porque um dos principais efeitos do processo de globalização, né, de mundialização, é exatamente a fragilização desse vínculo entre o fenômeno cultural e a sua territorialidade, né? A globalização, num certo sentido, né, considerando, né, como uma mundialização das trocas, ela fragiliza essa relação entre o vínculo, né, do fenômeno cultural com a sua territorialidade. E isso se dá, né, obviamente, em função da maneira como a tecnologia, né, participa da nossa experiência cultural, né, permitindo uma proximidade imediata de influências, de experiências, de acontecimentos, né, que, na realidade, se encontram distantes, mas que são aproximados, hibridizados, misturados continuamente, né? Então, esse processo, né, pensar as identidades, as memórias e os patrimônios no mundo, né, contemporâneo da cultura digital, significa reconhecer essa fragilização do vínculo com o lugar, né, que para alguns será considerada como fonte de oportunidades, né, para que os sujeitos, né,
construam uma experiência para além, né, de uma condenação ao lugar, de uma condenação a si próprio, né, mas para outros significará, né, como uma perda de rigor, uma perda de identidade, uma perda de referências, né? Então, nós vamos ter sempre, né, essas visões polarizadas em tensões, né? E nós, né, já tinha dito isso, não é raro encontrar pesquisadores das culturas populares, tradicionais, identitárias, né, assumirem sempre uma perspectiva, né, de fazer pesquisa antes que uma realidade desapareça, né? Como se, né, fosse possível, né, a gente pensar, né, na cultura de forma estática, né? Então, obviamente que nem como fonte de oportunidade, que seria, digamos, o discurso fácil e pouco preciso, né, da economia criativa, que vê oportunidades em tudo, mas também sem a outra polaridade de que toda mudança significa a perda do rigor da identidade, né? Portanto, né, essas identidades culturais, né, elas precisam ser pensadas, né, como provenientes, né, de múltiplas fontes, né, como portadoras de uma plasticidade, né, muito grande, especialmente nesse mundo em que existe o fenômeno, né, da circulação mundializada de pessoas, de bens, de informações, de sentidos, né? O que vai nos levar a ter que pensar em culturas nômades, em culturas híbridas, né? E mobilidades não territoriais, né? E isso afeta, obviamente, os nossos estudos, né, sobre identidades, memórias e patrimônios, né? Isso também nos leva a ter que reconhecer a fragmentação, né, decorrente desses novos modos, padrões de organização social, né? A fragmentação, muitas vezes vista como um fenômeno negativo, né, negador das identidades, né, das memórias, dos patrimônios, ela talvez precise ser pensada, né, como um novo modo de existência, né? Por isso eu chamo de essas identidades caleidoscópicas, né, que são identidades sempre dinâmicas, né, como um caleidoscópio, que à medida que você gira o caleidoscópio, vai produzindo diferentes imagens, né, formadas por hegemonias que são provisórias, né, que são provisórias e não definitivas. Então, é próprio, né, é o próprio, aliás, é o próprio lugar da cultura na sociedade é que muda quando vivemos, como na cultura, né, digital, como nesse momento, né, contemporâneo, quando a mediação tecnológica da comunicação deixa de ser meramente instrumental para espessar-se, adensar-se, converter-se ela própria na estrutura da experiência cultural, né? A comunicação, ela não é mais um instrumento, né? Ela é uma forma, né? A comunicação não é um instrumento de divulgação da cultura, ela é ela própria a experiência cultural. E uma comunicação mediada por esses dispositivos sociotécnicos, né? A tecnologia nos remete hoje não apenas e nem tanto à novidade dos aparatos tecnológicos, mas a esses novos modos de percepção, a essas novas formas de construção de linguagens, a novas sensibilidades, a novas escrituras, né? Ou seja, eu estou falando aqui, estou medindo o meu tempo, tem 40 minutos. No mundo... Não, tranquilo, Zé Márcio, tranquilo. Sim, mas daqui a pouco eu estou terminando. Mas eu digo que 40 minutos no mundo de hoje é vivido como se fosse um dia inteiro.
A nossa capacidade cognitiva, né, a nossa capacidade de escuta hoje é mínima, o que torna um grande desafio ser professor. Eu, né, depois de 3 décadas de exercício docente, ao invés de eu cada dia me sentir mais tranquilo para dar aula, cada dia eu estou mais intranquilo para dar aula, em função desse processo dinâmico e muitas vezes perverso, né, que altera a linguagem, né, que altera as nossas sensibilidades, que altera as nossas escrituras, né, e que altera os nossos regimes perceptivos, né, de nós mesmos e dos outros, né? Não é nada fácil, né? É mais fácil viver num mundo de permanências do que no mundo das dinâmicas das mudanças. Mas é nesse mundo contemporâneo que nós estamos aqui conversando sobre memória e patrimônio e diversidade cultural, né? Então, os desafios para compreender as identidades na atualidade é pensar que, além da desterritorialidade, ou seja, essa fragilização, né, do vínculo da cultura com um determinado território, nós ainda temos hoje o fenômeno da ubiguidade, que é esse termozinho horroroso que quer dizer que as coisas existem em todos os lugares, né? Enquanto a desterritorialidade nos leva à ideia, né, desse enfraquecimento das raízes, nós ainda temos uma outra dimensão, é que as nossas antenas fazem com que tudo exista em todos os lugares, né? Em função dos fenômenos da disseminação, da tecnologia, né? Nós podemos, né, a qualquer lugar, né, vivenciar aquilo que antes dependia de uma localização territorial. Além disso, as fronteiras identitárias são reconfiguradas pelas dinâmicas dos fluxos, das trocas, das mobilidades, né? Então, permanecer na chave essencialista de pensar as identidades vai nos fazer ficar, né, elencando condenações, né, às mudanças, né? A ideia de que toda mudança ela é perversa, ela mata as identidades, né? O que demanda dos estudos das identidades um grande desafio, que é a compreensão das singularidades desses processos de permanências, mas também as provisoriedades, como também essas disputas pelo poder dos sentidos e das suas narrativas, né? Então, isso se torna, né, algo essencial para a gente pensar, né? Para além de compreender como as identidades se preservam, o desafio, me parece, ser o de compreender como os diferentes grupos sociais respondem às mudanças culturais, né, agenciando sempre, né, um equilíbrio, né, entre mudanças e permanências, né? Acho isso importante, né? Nós estamos, então, diante de um duplo processo, né, na atualidade, da revitalização das identidades, né, a despeito dos críticos do conceito de identidade, né, nunca foi tão importante ter identidade, nunca foi tão importante, tão politicamente ativo, reivindicarmos o direito de sermos aquilo que nós atribuímos a nós mesmos, né? Mas também preciso compreender que esse processo se dá num tempo de uma revolução das tecnicidades, né, entendida naquele sentido anterior. Não só da presença dos aparatos tecnológicos, mas a maneira como esses aparatos, né, alteram e respondem, né, às nossas mudanças culturais. Tá? Portanto, as identidades elas vão adquirindo cada vez mais importância e centralidade política, né? Por isso, lugar de fala, autonarrativas, apropriação cultural, são questões que estão sempre nos desafiando.
né? Nesse mundo cada vez mais convergente e híbrido, né? De identidades dinâmicas, de identidades multifacetadas, né? Lugar de fala, autonarrativas e apropriação cultural é um prato diário para quem trabalha com a questão das identidades, memórias e patrimônios. Porque essas tensões identitárias fazem parte do nosso dia a dia, né? As tradições vivas, elas estão sempre submetidas a uma contínua reinvenção de si mesmas. E no mundo contemporâneo, essa reinvenção de si próprio é um processo continuado, né? É um processo tensionado, né? Em função dessas dinâmicas sociais. Portanto, a diversidade cultural, né? Tal como a identidade cultural, ela vai estar sempre dialogando com a questão da inovação, da criatividade, das novas influências, desses mundos sem fronteiras, de híbridos, múltiplos, né? Que exigem da gente, né, uma compreensão. Então, dito isso, né? E já caminhando aqui, acho que mais uns 5 minutinhos eu consigo, né? A gente pensar, né? Voltar ao que eu comecei lá no início. Diversidade cultural é um paradoxo, né? Não é uma realidade que a gente constata e nem deve procurar harmonia e equilíbrio, né? Ela tem uma dimensão política de conflito, de tensões muito grandes. Por isso, sempre o meu convite a gente substituir essa visão muito recorrente e romântica da diversidade como característica natural, né, da condição humana, das nossas formas de vida, das nossas manifestações culturais, né, e reconhecer aquilo, né, que num documento da Unesco, né, que chama Investir na Diversidade Cultural, esse documento chama atenção, né? A diversidade cultural revela uma dimensão muito positiva do ser humano, das sociedades, dos grupos sociais, né? Que são essa capacidade, né, da gente produzir intercâmbios, né, estabelecer diálogos interculturais, trocas, mas também essas mesmas diferenças que alimentam essas interações e essas trocas, elas também alimentam os processos de conflito, de dominação, de perseguição, né? Por isso, muito rapidamente, aqui, essa mandala que eu uso há anos, né, para sugerir que diferenças dizem respeito a uma realidade antropológica da condição humana. Quando a gente fala de diversidade, nós estamos falando daquilo que a gente faz com essas nossas diferenças. Ou seja, é esse campo das interações e das trocas. E tudo isso deve ser pensado tendo como um pano de fundo a questão do pluralismo, né? Porque o que é a pluralidade? É a construção política da equidade, ou seja, a construção política do direito de sermos iguais, né, nas nossas diferenças. Então, percebam que diferenças, diversidade e pluralidade precisam ser pensados continuamente e dinamicamente. Porque quando a gente descola uma coisa da outra, aí a gente começa a achar que é suficiente fazer uma política para a diversidade que apenas festeje as diferenças, né? Quando, no fundo, uma política para a diversidade requer uma capacidade de colocar em diálogo e em interação aquilo que antropologicamente se mantém, né, em estado de separação, em espaço de confronto. E por que isso é importante? Não por um idealismo antropológico, é porque é muito difícil pensar em sociedades justas, horizontais, democráticas, onde os diferentes não dialogam, onde os diferentes são tratados como desiguais, onde os diferentes, né, ora, sobrevivem em nichos étnicos, raciais, territoriais, sociais, né, ou ora são objeto de apropriação cultural, né? Ou seja, quando a gente fala da equidade, nós estamos falando de um modelo de
de sociedade democrática, onde, para além dos direitos, né, a gente tem a oportunidade de uma cidadania plural, né? Isso é um grande desafio, né? Então, eu estou falando da diversidade, né? E aí estou buscando aqui uma inspiração no François de Bernard. Ela é diversa, portanto, a diversidade não é um consenso e nem um mosaico das nossas diferenças. A diversidade é esse campo dinâmico de enfrentamentos, de disputas, né? Segundo, ela é cultural. Ela pode deixar de existir, ela não é natural como a biodiversidade, né? A biodiversidade, basta que a ação predatória do ser humano seja eliminada, que a própria natureza se recompõe. A diversidade cultural não é assim, né? As nossas diferenças e a nossa capacidade de interagir podem ser definitivamente esquecidas, podem virar, entre aspas, e como provocação, peças de museu, né? Como o ditado nos diz, né? Esse ditado, aliás, é uma forma muito curiosa, né? Que revela, né, a museologia tradicional, né? E, por outro lado, revela, né, às vezes, esses processos dramáticos, né, de que a vida deixa de ser vivida, mas continua existindo nos espaços museológicos, né? É muito curioso isso, né? Eu sempre me incomodo com isso. Cada vez mais você tem projetos, ações, equipamentos que preservam, que promovem a memória, mas muitas vezes no dia a dia isso cai no esquecimento, o que faz com que a gente às vezes se contente com a ideia de que promover eventos artísticos, culturais, sejam ações suficientes para proteger e promover as identidades, as memórias, né? É muito triste uma sociedade que não canta, não dança mais no seu dia a dia, mas que tem muitas instituições, acervos digitais que a gente pode escutar tudo, mas no dia a dia a gente não tem mais isso. Aqui em Minas, os festejos juninos caíram nessa perversa relação. Você não encontra mais, como no São João do Nordeste, festas de rua, né? Agora, as festas juninas são disputas de quadrilhas patrocinadas pelo poder público para ver qual é a melhor, qual que dança melhor, e vai ganhar um prêmio em dinheiro e um troféu. Mas no dia a dia, as pessoas já não dançam, não cantam nas ruas, né, nos festejos juninos. É o mesmo risco, né, da espetacularização, né, do São João no Nordeste, né? Grandes eventos, né, mas no dia a dia um certo desaparecimento disso. Então, a diversidade cultural ela é dinâmica, ela é processual, portanto, ela deve ser pensada como um projeto, como uma busca, como uma intencionalidade, né, e não apenas como uma constatação, né, antropológica. Eu vou dar uma pulada aqui, porque eu estou preocupado com o meu tempo, para sobrar um tempinho, já que nós tínhamos combinado até às 19 horas, né, e também para escutar a colega, né, que vai falar também. Então, vou terminar, né, pensando memórias e patrimônios nessa chave da diversidade, né? Então, a memória, né, ela não é um simples lembrar ou recordar das coisas, né? Ela é uma das formas fundamentais da nossa existência, que é a relação com o tempo, no tempo e no espaço, né? Por isso a memória é fundamental, né? A memória é aquilo que confere sentido, né? E estou usando aqui, querida e referência de todos nós, Marilena Chauí, né? É aquilo que confere sentido ao passado como algo diferente do presente, mas fazendo ou podendo fazer parte dele, mas também do futuro, mas podendo permitir esperar e compreender esse futuro. Eu acho isso maravilhoso, essa forma como Marilena Chauí define a memória, né? Então,
a memória, ela é essa expressão das maneiras como indivíduos, grupos, transformam o vivido em experiência. Portanto, memória refere-se sempre à maneira como nos lembramos, mas também à maneira como nos esquecemos, como transformamos o acontecido em sentido e o sentido em acontecimento, né? E por isso a questão da diversidade cultural, das identidades é tão importante, né? Mas é preciso lembrar, né? É sempre do presente que parte o chamado da lembrança e também da memória. Então, é sempre necessário, né, evidenciar de que lugar estamos convocando, né, essa produção de sentido. E aí, patrimônio, que é outro termo com o qual estou trabalhando, né, ele deve ser pensado como esse espaço dinâmico de referencialidades identitárias, né, que nos oferecem essas referências, né? É preciso também reconhecer a tradição não como coisa antiga, mas tradição como tudo aquilo que tem permanência e que, portanto, tem atualidade, né? Eu estou projetando aí para vocês uma foto da Semana Santa em Ouro Preto, em Diamantina, aliás, né? E essa tradição dos tapetes, né, que são feitas durante os festejos da Semana Santa, né? Esses tapetes são hoje produzidos por grupos intergeracionais, né, que disputam, né, simbolicamente, esteticamente, o que vai ser representado nesses tapetes, né? Quer dizer, o sentido original, né, de criar uma indumentária no espaço da cidade, por onde depois a procissão, né, da ressurreição vai se dar, né, ela permanece. Mas os elementos simbólicos, as práticas, os sujeitos que praticam isso, né, vão mudar, né, continuamente, né, e essa mudança faz parte da experiência, né? Portanto, né, já caminhando aqui para o término, né, temos grandes desafios, né? Entender como o patrimônio expressa as diferenças, a diversidade, mas também a recusa pelo esquecimento e pelo apagamento, né? Acho essa questão fundamental. Trata-se, portanto, da gente entender como diferentes sujeitos sociais estabelecem sua relação com a memória e dela participam, ou seja, como a memória é acionada pelas diferenças e pelas singularidades. Entender e saber trabalhar no plural significa substituir o fetiche da singularidade e da autorreferência pela capacidade de, na e através da memória, estabelecer diálogos e trocas. Nem autorretrato, nem mosaico de diferenças, a relação entre diversidade, memória e patrimônio nos convida a enfrentar a questão do pluralismo, a reflexão sobre o que lembramos, o que esquecemos e o que partilhamos na construção, né, dessa idealidade política que é a equidade. É isso. Poxa, Zé Márcio, obrigado, muito bom. Eu vou deixar, então, Amanda falar um pouco, né? E eu queria lembrar as pessoas, porque o Zé Márcio tinha pedido para os alunos de teorias ler o texto de Michel Polack, Memória, Esquecimento e Silêncio, que, enfim, é uma reflexão exatamente sobre essa função aí da memória em disputa e do não dito, dos enquadramentos possíveis da memória, né? Essa coisa das ideias concorrentes, das memórias concorrentes. Eu acho que tu finalizas exatamente apresentando como que a diversidade é uma chave importante. Eu passo a palavra, então, para a Amanda, Zé Márcio, para que ela possa fazer as considerações
e porque a gente estava exatamente no horário, assim, foi muito bom, mas bastante... o debate ele vai acontecer depois, porque eu acho que vai ficar na conversa da Amanda. Vamos lá. Obrigado, Cris. Beto, muito obrigada, professor Beto. Vocês estão me escutando direitinho? Ah, ótimo. Muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui escutando a aula do professor José Márcio, né? Me sinto absolutamente afetada, professor, pela sua fala, né? Me sinto, inclusive, absolutamente representada, né, pelos seus incômodos, né, nesse momento em que a gente vive uma espécie de asfixia coletiva, né, até dos nossos fazeres, né, da nossa prática profissional enquanto docente, né, enquanto pesquisadores, pesquisadoras. É um momento, assim, muito importante, né, para a gente criar esses espaços, né, de interação, de troca. Por mim, eu escutaria falar mais 2 horas no mínimo, né, sem qualquer problema. Mas, bom, achei muito pertinente, né, essa questão do senhor partir de uma perspectiva, né, segundo os seus termos, um tanto quanto mais transcendente, né, nesse sentido de reflexão, nesse sentido de pensamento, né, menos, né, conjuntural, né, para desembocar numa questão teórica, né, numa questão metodológica, conceitual, mas, ao mesmo tempo, professor Márcio, o senhor volta, né, porque estão imbricadas, imagino, na diversidade cultural como projeto político, né, e aí, assim, só a título de observação mesmo, me parece que esse diversidade cultural enquanto projeto político é influenciado ou depende, né, exatamente de algumas aberturas, né, teóricas e metodológicas, e me parece que não é um exercício puramente intelectual ou puramente de abstração, né, mas se não, como o senhor mesmo falou, um exercício de afetação, né, de uma realidade que está apresentada, né, e que vai desembocar, né, nessa problematização, por exemplo, do conceito de identidade, tal como muitas vezes injustamente ele é apresentado, né, muito, né, essencialista, né, vai desembocar também nesse ponto que o senhor levantou, e esse ponto especificamente, né, me chama muito a atenção, que é a noção de diversidade enquanto festividade, né. Eu estava fazendo uma análise dos projetos, né, políticos aqui no município, eu estou falando de Recife, né, na parte de cultura, especificamente, e o uso da palavra diversidade, ele é, de fato, muito, muito extenso, né, a gente usa o jargão, diversidade, pluralidade, embora o senhor esteja demarcando, claro, que são conceitos diferentes, mas a utilização desses termos, né, por exemplo, nesses projetos políticos, e fundamentalmente enquanto essa produção de festas, né? Eu estudo política cultural há um tempo, né? Na verdade, eu estudo artista enquanto trabalhador, aqui no pós-doc da UFBA. Eu estou estudando memória, patrimônio, né? Mas para que a gente tenha uma ideia, né, o quanto isso, de fato, desemboca em questões muito palpáveis, né? Em questões, assim, empíricas também, né? Fico pensando também, né, no desafio que é, né, a gente transformar essas identidades, né, em pautas políticas, né? Normalmente também se faz, a meu ver, injustamente, né, e absolutamente reducionista, uma distinção muito grande entre pautas identitárias, né, e movimentos macros, etc, etc. Quando, na verdade, né, a gente precisa partir desse lugar, né, necessariamente, né, para construir uma diversidade, para construir uma pluralidade, né, nesses termos que o senhor estava falando. Me preocupa sempre, e aí, professor Beto, é só uma observação assim, bem pontual,
me preocupa sempre e muito e constantemente, desde que eu comecei a estudar, né, cultura, arte, política cultural, essa coisa toda, né, o fetiche e a essencialização dentro desse tema que não relaciona, né, as pautas políticas, né? Então, é como se a gente fosse falar de política e arte, política e cultura, a gente fosse descer num nível abjeto, né, e que não seria interessante, né? E aí não se trata de reduzir a cultura, a arte, a política, mas se trata de considerar, né, esse campo, porque senão a gente vai ficar sempre nessa tragédia, né, que a gente assiste, assim, cotidianamente. Bom, são só alguns pontos, assim, que eu queria comentar, né, da sua aula. Fico pensando também, só mais uma coisa, nessa questão da cidade e mercadoria, né, e como as políticas públicas relacionadas à memória, patrimônio, né, viram projetos de gentrificação, né, e o quanto isso diz, né, de uma correlação de forças mesmo, né, econômica e política, enquadramento da memória, né, professor Beto, no sentido desse texto, né, que o senhor, que o professor José Márcio indicou, né, e que nós, alunos, também somos professores, mas aqui estamos alunos, a gente leu tudo em bonitinho, né, e essa noção de enquadramento de memória e de disputa, né, de memória que vai desembocar num resultado. Esse resultado não significa que ele é dado eternamente, mas é o resultado que está apresentado hoje, né, e que a gente precisaria discutir, me parece, professor José Márcio, desde o início, desde a questão teórica, metodológica, né, para que a gente possa construir, né, um outro tipo de lugar, enfim, né, outra correlação de forças, né, um tanto quanto mais plural e diversa nesse sentido. Então é isso, assim, eu gostei muito da sua fala, né, estou um pouco alimentada, professor Beto, vou dar aula de 7h20 na instituição, mas assim, estou alimentada, né, estou feliz, né, com essa aula, com esse encontro, e só queria mesmo fazer essas observações para vocês. Poxa, obrigado, Amanda. E lembrando que a gente pode retomar essa conversa, porque quando o Zé Márcio indicou um texto, é porque ele também não queria indicar todo um conjunto de bibliografias que não daria tempo de ler para hoje, mas a gente, e eu estou te estendendo o convite, Zé Márcio convidou para que a gente participe do grupo do Observatório aos sábados, a gente pode ter essa pauta, trazendo alguns textos. A Amanda, Zé Márcio, ela está trabalhando com a ideia da repatriação dos bens patrimoniais nessa triangulação entre África, Portugal e Brasil. E de como a ideia de um determinado patrimônio africano foi apropriado em museus portugueses e de como isso também tem faz parte desse mesmo jogo, assim, quem olha, quem define, quem seleciona e o que significa a apropriação desse bem artístico, religioso ou simbólico qualquer, que é transformado em um fetiche museal, né? Que é esse outro estranho que você acaba tomando contato. Eu acho que a discussão de Amanda ela é bastante rica também e dialoga com o que o Observatório vem preconizando. E eu fiz questão que ela viesse aqui hoje, eu sei que ela é professora, daqui a pouco também sai nós todos, né? Vamos o tempo todo na correria. Mas seria isso, assim, eu queria agradecer muito, a gente está no nosso horário, porque a gente não pode passar muito às 19, por várias questões técnicas, mas dizer que foi uma noite interessante. O Michel Polack é leitura já do nosso grupo, né, mas é sempre interessante a costura, porque o que o Zé Márcio faz, e faz sempre muito bem feito, de como que o conceito e a ação política, essas coisas não andam separadas. Por isso que ele faz a definição dos diversos lugares de fala dele. Ele foi gestor, ele foi formador, professor, nunca deixa de ser um cientista social, mas, ao mesmo tempo, digamos, um ser inquieto, né? Que não se acomoda em nenhum desses lugares e está sempre propondo, e não por isso essa coisa da transcendência que o Zé Márcio sugere é tão fundamental. Tem um horizonte de futuro mesmo, de uma outra possibilidade de interpretar as coisas.
Então, obrigado, Zé Márcio, foi uma tarde, noite já riquíssima. Eu acredito, eu não tenho aqui condições de responder, porque a gente já tem algumas perguntas que vieram lá no Facebook, mas a gente depois te envia, tá certo? Infelizmente, será uma conversa postergada para debates durante a semana. Tá bom? Como foi da outra vez também, né? Porque a gente está... Não, sem problema. Uma hora a gente podia combinar, de fato, uma roda de conversa. Eu ficar calado e ouvir vocês. Hoje até eu confesso que eu fiquei um pouco com vontade de fazer isso, mas, enfim, eu falei, não, isso eu vou trair o Beto, que me encomendou uma aula. Foi, assim, né? Mas uma eu adoraria uma hora a gente, de fato, eu ouvir vocês, né? Ao invés de eu provocá-los, eu me senti afetado por vocês, tá bom? Mas olha, é um prazer, muito legal. Obrigado, Amanda, pelos seus comentários, querida. É um prazer grande de te conhecer. Eu até vou aproveitar de falar, eu escrevi um artigo com uma ex-aluna exatamente sobre o artista como trabalhador, a ausência no Plano Nacional de Cultura desse tratamento do artista como... Eu cito você no meu livro. Lancei essa semana. Você está lá citado. Opa, manda a referência do seu livro para eu conhecer. Tá bom, vou mandar sim. Vai ser um prazer. Beto, querido, obrigado. Tá? Que bom que ver esse seu tão característico sorriso num momento tão difícil. Mas muita força aí para você, para sua família, tá? E o pessoal que está aqui, né? Obrigado, e a Mani, Priscila, Fabiana, Rony, Amanda, Matheus, Renata, Pedro, Abel, Brenda, Giovan, obrigado por estarem. Até mais gente, senão já que eu falei, né? No nome, né? O Carlos, a Renata, né? Obrigado pela presença, pela companhia de vocês. Um grande abraço, boas eleições, né? Domingo, né? Eleição, domingo, né? Um grande desafio para a gente. Né? Tu votas em BH, Zé Márcio? Eu voto aqui. Você não está no sítio agora, eu estou vendo que é no escritório aí. Não, estou aqui no escritório. Uma vez que eu estivesse lá, eu voltaria para votar. Votar é super importante. Frio dever cívico, tá certo? Isso aí. Falou, gente. Um beijão para vocês. Bom final de semana, boa eleição. Beto, meu abraço carinhoso aí, viu? Valeu. Obrigado. Tchau. Obrigada, professor. Beleza, tchau.